Olá, o nosso convidado de hoje no estúdio Plant Talks do Global Agribusiness Forum é o Stefan Mihailov. Ele tem 51 anos e é o presidente da Trau Nutrition para a América Latina. Olá, Stefan, obrigado por nos visitar aqui no nosso estúdio. Stefan, vou começar com uma pergunta curiosa, uma curiosidade minha. Como é que um médico veterinário vira um administrador de empresas, um gestor de empresas com o porte que tem a Trau Nutrition hoje? Bom, primeiro um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu acho que é um pouco o acaso, quer dizer, minha primeira etapa profissional foi na indústria veterinária, uma indústria que fabricava vacinas e medicamentos para várias espécies de animais, e a formação veterinária ajudou a começar esse percurso, porque eu comecei a mexer com desenvolvimento de produtos. Então, a bagagem profissional de carreira veterinária ajudou exatamente esse primeiro passo. Dali para frente, eu acho que foram muitas oportunidades boas que surgiram, eu fiz questão de tentar agarrá-las, e aí foi natural a evolução. Mas você foi buscar uma especialização em administração, em gestão? Como é que foi? A faculdade veterinária, evidentemente, direciona a gente muito para a clínica veterinária, né? E a gestão é alguma coisa que é pouco explorada dentro da carreira veterinária. Então, logo no início de carreira, eu busquei uma especialização em marketing pela ESPM e, na sequência, administração de empresas pela FGV, exatamente para complementar aquilo que a grade curricular veterinária não oferecia. E a tua formação em medicina veterinária foi em que universidade? Eu fiz em Botucatu, formei em 1991, pela Unesp. E quais foram os momentos aí decisivos, você diria, na tua carreira, até chegar nessa posição que você está hoje? Qual foi assim, o primeiro momento que você disse, minha carreira aqui começou a decolar? Eu acho que cada uma das etapas tiveram uma importância muito grande. Então, não sei se existe exatamente um ponto que foi o que direcionou para cá ou para lá. Acho que foi uma evolução natural de várias oportunidades. Eu tive realmente oportunidades muito boas na carreira, em várias posições, em 3 empresas diferentes, inclusive fora do país. A experiência, sem dúvida, fora do país é uma experiência muito rica, né, de entender novas culturas, outras formas de atuar, mercados, eu diria, até menos complexos do que o Brasil. Para quem passa pelo Brasil, eu digo que é uma MBA completa para gerenciar um negócio em qualquer lugar no mundo. Fora do Brasil, você esteve onde, Eu especificamente? estive nos Estados Unidos, morei em Kansas, cuidava de América Latina, mas baseado nos Estados Unidos, por quase 3 anos, e, na sequência, na Itália, né, responsável pelas operações italianas da Ford Dodge na época. Como é que você se define como gestor? Qual é o teu perfil como gestor? Bom, cada gestor, evidentemente, tem uma forma de atuar. Eu, pessoalmente, procuro sempre pensar alto. Eu acho que quando a gente aspira alto, a gente acaba criando em toda a equipe, né, uma vontade de poder fazer melhor, de dar o seu melhor, que eu acho que é a coisa mais importante, né? A gente realmente criar situações onde cada um realmente possa exprimir aquilo que tem de ponto mais forte, né? Então, isso acho que talvez seja o principal. Fora isso, inovação, pensar fora da caixa, tentar encontrar formas diferentes de fazer as coisas, né? Que eu acho que também é uma das saídas para a gente sair da mesmice. O mundo se move com muita velocidade. E na gestão de pessoas, especificamente, eu acho que o mais importante é tentar se adaptar a cada pessoa, a cada personalidade, a cada momento de carreira de cada profissional. Eu ia te perguntar justamente de gestão de pessoas. Assim, que tipo de profissional você busca? Qual é o perfil do profissional que, quando você vai ao mercado buscar, que característica que você observa assim, em primeiro lugar? Eu acho que existem algumas coisas que é até muito difícil a gente detectar durante um processo de entrevista, mas o mais importante é tentar perceber se, para aquela posição em questão, o profissional que está sendo avaliado, né, entrevistado, etc., realmente vai ter um encaixe muito bom, né, que em inglês o pessoal chama de job fit, né? Isso acho que é fundamental, porque se não gostar do que faz, é difícil que a coisa possa ter continuidade, que possa ter muitos anos pela frente. Então, mais importante no processo de entrevista é realmente ver isso, né? Sabendo o que a posição pede, qual vai ser a rotina de trabalho, que tipo de oportunidades vão surgir, perceber se esse profissional realmente vai se sentir bem, confortável e motivado para seguir em frente. Você vem de uma mudança recente, né? Você passou muitos anos numa empresa de saúde animal, acho que 9 anos, né? E há pouco mais de um ano você justamente assumiu o comando da Trau Nutrition, que é especializada em nutrição animal.
Como é que foi essa mudança? Teve um período aí de adaptação? Foi necessário? Tem um aprendizado desse curto período? O que você poderia nos dizer? O período de adaptação é muito longo, ele dura geralmente um dia. O dia que você senta na cadeira já tem que estar adaptado. Mas, enfim, são mercados com algumas similaridades, porque, no fim das contas, eu estou no segmento de saúde e nutrição animal, né? Então, o cliente final é o mesmo, mas a forma de atuar em saúde animal e nutrição animal é bastante distinto, né? Ambos extremamente importantes, mas os canais de venda, a dinâmica de mercado de saúde animal tem particularidades bem distintas de nutrição. Então, nisso, é mais uma oportunidade imensa, apesar de eu já ter 25 anos de carreira, 51 anos de idade, parece que estou começando hoje de tanta motivação por ser uma dinâmica tão diferente de mercados. Qual foi a grande dificuldade, por exemplo, que você percebeu nesse primeiro ano? Qual foi o maior desafio aí desse período? O setor de saúde animal ele é muito parecido com o setor farmacêutico humano, né? Então, é um mercado de margens relativamente altas, né? E que permite um investimento também mais expressivo por conta das melhores margens. O mercado de nutrição, ao contrário, costuma ser um mercado de volumes muito elevados e margens um pouco mais estreitas. Então, tem que ser um pouco mais assertivo no investimento, né? A gente não pode arriscar para ver se dá certo, porque muitas vezes não tem recurso sobrando para poder ir em várias frentes. Então, esse talvez seja a diferença mais importante na gestão do negócio como um todo. Em relação às pessoas, o mercado de nutrição, curiosamente, eu tinha uma impressão diferente, ele exige profissionais muito mais qualificados, porque a nutrição animal está muito avançada, né? A nutrição animal está anos-luz à frente da nutrição humana. Talvez seja a única área, né, onde a gente compara o setor animal, o setor humano, e existe essa diferença tão grande a favor da nutrição. Em que sentido você disse que está tão à frente? Porque hoje a gente trabalha com várias casas após a vírgula para avaliar a performance nutricional dos animais, né? A nutrição humana começa agora a avaliar algumas possibilidades, muito mais ligada a esporte, desempenho de atletas, do que, de fato, o dia a dia nutricional. Já nos animais, principalmente animais de produção, é fundamental que a gente tenha a máxima performance. E quando eu falo de nutrição de animais de companhia, a mesma coisa, porque o dono de cão, o dono de gato, ele percebe qualquer variação que existir. Então, nós temos que ser muito precisos realmente nisso, e o avanço em pesquisa é extremamente grande nessa área. Quer dizer, a gente estaria numa área de nutrição de precisão, para usar um termo aí que a agricultura usa muito, de agricultura de precisão, é isso? Justamente. Hoje em dia, nutrição de precisão é a palavra de ordem para enfrentar os desafios futuros, que basicamente é produzir mais com menos, né? Então, a gente tem que conseguir trazer o máximo de resposta dos animais em desempenho, em manter saúde, qualidade de vida, bem-estar animal, com o mínimo possível de recursos, né? Isso é sustentável. Então, a nutrição de precisão vem, por exemplo, para avaliar daquela amostra de milho que vai ser usada naquela ração para aqueles animais, qual que é a concentração de proteína. No passado, a gente trabalhava com uma concentração média para o milho. Se todo milho fosse igual, né? E não é, né? E se não é, a gente precisa fazer esse ajuste, essa nutrição de precisão, porque muitas vezes a gente precisa aumentar a quantidade de milho na dieta para poder realmente entregar para os animais o que eles precisam, ou o contrário, reduzir um pouco para não haver desperdício, né? E isso é um dos ajustes finos, fundamentais para garantir o retorno econômico da atividade. Isso exige do criador, no caso, né, um nível também de conhecimento muito mais alto, né? Porque, no fim das contas, a formulação ela é feita já na origem, a formulação definitiva, né? Para cada lote, digamos assim, de animais, tem que trabalhar muito próximo desse criador. Não, justamente. Por exemplo, no mercado de frango e de suínos, nós somos produtores de premix, né? Premix é aquela pré-mistura que entram as vitaminas, minerais, aditivos, tudo que entra em pequena quantidade na ração é feito primeiro uma pré-mistura para depois sim adicionar a ração, para garantir que esses microelementos estejam muito bem distribuídos em toda a ração de forma homogênea. Então, o premix é um mercado bastante importante que a gente atua, e para vários clientes que nós comercializamos premix, a gente oferece serviços, né, que nós chamamos esse pacote de NutriOpt, que é otimização da nutrição. E, basicamente, a gente faz a avaliação dos componentes nutricionais, dos principais ingredientes utilizados na ração. Muitas vezes, esses clientes têm equipamentos para isso, ou a gente pode oferecer num sistema de comodato. Mas o mais importante não é nem o equipamento, que, evidentemente, está acessível para qualquer cliente que tiver interesse. O mais importante são as curvas que nós desenvolvemos de calibração,
para poder fazer essa avaliação, por exemplo, do milho, da soja, ou até de componentes e ingredientes que só tem no Brasil, bagaço de cana para alimentação animal, ou, por exemplo, resíduos da indústria de laranja, né, indústria polpa cítrica e tudo mais. Então, a gente consegue, através dessas curvas de calibração, oferecer um serviço para o cliente que ele possa rodar essas análises a cada momento que ele faz uma ração. E aí, lógico, o resultado vai ser muito significativo, inclusive o resultado econômico daquela propriedade. Nas nossas entrevistas, a gente costuma falar muito da forma como vocês, como indústria e como executivos, se relacionam com tecnologia. Eu te perguntaria primeiro como indústria, né? Como é que a Trau se relaciona com a tecnologia, como é que ela se diferencia nesse segmento em relação aos concorrentes, né? Uhum. Bom, é claro, a Trau Nutrition é uma empresa muito grande, global, de sede na Holanda, parte do grupo Nutreco. Então, a Trau Nutrition, né, o segmento é o braço para a indústria de alimentos para animais, exceto a aquacultura, e a Scratching é outra divisão para a aquacultura. Então, a Nutreco é uma empresa muito focada em inovação, inclusive inovação é o centro dos valores da empresa, e a inovação, claro, é através de soluções tecnológicas para melhorar o desempenho dos animais e a melhor utilização de todos os ingredientes que são utilizados na dieta. Então, a gente atua muito forte realmente nessa área, nós temos 5 centros de pesquisa no mundo. Quanto do orçamento, da receita da empresa é destinada hoje a desenvolvimento e pesquisa? O ano passado, nós utilizamos 15 milhões de euros somente em pesquisa nos 5 centros de pesquisa. E, além das pesquisas feitas na Espanha, na Holanda, no Canadá, na Bélgica, a gente valida, né, essas pesquisas em várias partes do mundo. Então, antes de trazer uma tecnologia desenvolvida, por exemplo, na Espanha, para frangos, aqui para o Brasil, a gente replica os experimentos aqui mesmo no país, uma vez que você tem clima diferente, muitas vezes espécies diferentes, raças diferentes e mesmo ingredientes utilizados na dieta, para ter certeza que os resultados vão ser comparáveis à pesquisa básica realizada em outras partes do mundo. Vocês acompanham também o movimento de startups que em torno desse assunto, da nutrição animal, tem uma série de desenvolvimentos em vários países, né, de novas pesquisas, tem um olhar para essa inovação que está sendo feita por pequenas empresas, às vezes em velocidade até mais alta do que as grandes companhias são capazes de fazer? Exatamente. A Nutreco tem anualmente um projeto que é lançado para qualquer startup que tenha interesse e que queira apresentar uma solução ligada ao agronegócio, especificamente na nutrição animal. Nós avaliamos os projetos e os finalistas concorrem, então, não só uma premiação, mas a possibilidade da Nutreco investir em alguns desses startups. Esse é um movimento global ou é só no Brasil? É global. E qualquer startup pode participar disso, do Brasil, da Índia, da Tailândia, dos Estados Unidos, de onde for. E já houve algum investimento no Brasil nesse sentido, assim, de alguma startup brasileira ter se destacado a ponto de ser premiada ou até receber um aporte da companhia? Não? Nós estamos exatamente nesse ano com o processo em andamento e existem algumas startups que se candidataram. Vamos aguardar agora o resultado final. Mas é muito bacana isso, porque no ano passado, por exemplo, das 10 finalistas, 6 delas a Nutreco investiu, né? E tem uma pequena participação dessas startups e vai acompanhando o desenvolvimento dessas iniciativas muito criativas. E que tipo de inovação elas trouxeram para a companhia? Tem de tudo. Tem inovação na área de software, por exemplo, para a gestão de gado de leite, né, para maximizar o resultado. Tem outras que entram no segmento de nutrição de precisão. Enfim, em várias frentes, e a gente estuda aquelas que nós entendemos que possam ser mais disruptivas, né, ou que possam ser complementares àquilo que já é feito de pesquisa básica do nosso lado. Ano passado, inclusive, no evento global da empresa, nós convidamos vários desenvolvedores de softwares, né, e criamos uma maratona, né, do agronegócio, e saíram ali soluções muito interessantes que fazem parte hoje de projetos nossos. Outras 2 áreas que a empresa está investindo é no estudo do uso de insetos para alimentação animal, que a FAO já disse que é a proteína do futuro, e a gente quer aprender um pouco mais sobre isso e ver como aplicar, até como substituto de proteínas nobres que são utilizadas para consumo humano. E a outra frente também a ideia, por exemplo, é liberar um pouco do que a indústria consome de milho para que ele seja consumido, por exemplo, por humanos,
substituindo esse milho por proteína vinda de insetos. Justamente, qualquer outra fonte alternativa que possa, mais uma vez, preservar essas proteínas nobres que são para consumo humano, para que sejam destinadas primariamente ao consumo humano. E isso é um processo de quanto tempo, você acha? Assim, eu não sei prever, curto prazo? mas é alguma coisa, eu diria, entre 10 a 15 anos, eu acredito que vai ser uma realidade muito forte já o uso dos insetos. A nível de estudos, já tem muita coisa avançando, né? Mas para realmente ele ter uma representatividade, ou seja, alguma significância em volume, eu diria entre 10 a 15 anos, mas é mais um chute do que uma previsão assertiva. Claro. Tem uma questão que hoje afeta muito diversos setores do agronegócio, que é a pressão do consumidor, né? Quer dizer, ele quer saber tudo o que aconteceu na cadeia ao longo do campo ao prato, né? Está muito preocupado com questões que antigamente não se discutia, como a questão o que está presente no alimento, justamente dos animais que dão origem à carne que ele consome lá na frente, né? Como é que vocês encaram essa questão? Que tipo de trabalho vocês fazem para oferecer essa informação para esse consumidor mais... A cadeia hoje está muito integrada. Então, se nós fabricamos um premix para um produtor de frango que faz a sua ração usando o nosso próprio premix, todo esse circuito está rastreado e o produtor tem condição de colocar toda a informação à disposição do consumidor. Na questão do frango, né, uma questão que se discute muito é o uso ou não de antibióticos, não só no frango, em toda a produção aí de proteína animal, né? Esses medicamentos são adicionados aos alimentos, né? Como é que vocês estão buscando também alternativas para isso? Já é uma realidade. Nossa linha de rações para camarão é absolutamente livre de antibiótico, que é uma exigência muito evidente de vários mercados. Inclusive, não pode ter traço algum. Então, nós temos linhas de produção, fábricas ou 100% dedicadas à fabricação de ração para camarão sem antibiótico, ou linhas de produção que, quando exista o risco de alguma contaminação cruzada de algum outro produto para outra espécie animal que possa ter antibióticos, que, nesse caso, tem um processo de limpeza para garantir a ausência absoluta de antibióticos. Mas a tendência da redução de uso de antibióticos, ou pelo menos o uso racional de antimicrobianos, é, sem dúvida nenhuma, uma tendência que começa a acelerar bastante. Em alguns países do mundo já é uma realidade absoluta, outros estão estudando quando fazer. Não podemos esquecer que o antibiótico é importante para manter a saúde dos animais, o bem-estar dos animais. Eles merecem ser tratados quando estiverem doentes, né? Mas o uso racional, no sentido de garantir que o período de retirada ou quais antibióticos vão ser utilizados ou não, isso é fundamental para poder preservar o futuro do uso de antibióticos para a saúde humana, que naturalmente é a razão principal disso. Nesse ponto, as suas duas experiências como saúde animal e nutrição animal se convergem, né? É verdade, né? Mas, novamente, eu acho que a gente tem condição e já know-how e produtos e soluções para produzir animais com o mesmo resultado econômico, ou seja, o mesmo desempenho, sem o uso de antibióticos. Porém, tem que ter outras medidas, um esquema de vacinação mais adequado para a prevenção de doenças e garantir, sem dúvida nenhuma, através de manejo, o bem-estar animal. Como é que você enxerga, por exemplo, essa indústria daqui? Nós falamos aqui de uma questão, você falou daqui 10 a 15 anos e tal. Qual é a tua visão aí de futuro para a produção de proteína animal a partir das inovações aí? Você acha que nós vamos conseguir atender a demanda que se prevê aí de consumo? Primeiro, eu vou jogar um dado que pode ser que as pessoas entendam que eu estou falando uma loucura, mas exatamente o que eu vou dizer são os números que estão projetados. Nos próximos 35 anos, o mundo vai precisar produzir a mesma quantidade de alimentos que foram produzidos e consumidos nos últimos 8.000 anos. Ou seja, em apenas 35 anos daqui para frente, equivale aos últimos 8.000 anos de alimentos produzidos. Então, o desafio é enorme, né? Não precisa dizer como é, mas é fundamental. É uma missão muito nobre, eu diria, para quem está nesse setor, seja um produtor de frango, de gado de leite, de ovos, ou mesmo na área agrícola, de frutas, de legumes, de grãos, enfim. Realmente é uma missão muito nobre e ajuda a alimentar o mundo e, cada vez mais, uma missão não só nobre, como extremamente importante para garantir
a disponibilidade de alimento para o mundo, né? Hoje cedo, o ex-ministro Roberto Rodrigues usou uma palavra muito assertiva de que o Brasil está se posicionando e vai se posicionar ainda mais como campeão da segurança alimentar, ou seja, abastecer o mundo. O Brasil, sem dúvida nenhuma, já é um dos grandes protagonistas, né? E vai ser, sem dúvida nenhuma, o mais importante para atender a demanda que vem pela frente. Ele costuma dizer que é uma questão até de garantir a paz, né, no planeta. Né? E é lógico, não tenha dúvida, né? Porque a ausência de alimento é natural que vai criar uma certa revolução social. Mas quando a gente olha os países em desenvolvimento, que o crescimento populacional é muito mais acelerado do que o restante do mundo, é natural que essa demanda vai bater na nossa porta, principalmente do Brasil, e não é só por conta do aumento populacional. Tem também a urbanização, né? Vai sair de cerca de 55% para 68% o índice de urbanização daqui a 30 anos. Além disso, a melhoria de poder aquisitivo, ou seja, aumento da classe média, principalmente nos países em desenvolvimento, isso tudo vai acelerar realmente a demanda por alimentos. A gente tem que dar conta do recado. E tem que dar conta de recado de uma forma muito sustentável, ou seja, não adianta pensar que nós vamos sair desmatando para produzir mais. Não, é produzir na área que já existe. Utilizar talvez a área de pastagem com culturas correlacionadas, integração lavoura-pecuária, otimizar, por exemplo, esse potencial genético que os animais já têm, que ainda não está 100% alcançado por conta de uma nutrição mais adequada. Ou seja, tem muitas frentes ainda, muita coisa por vir, né, para poder atender essa demanda sem nenhum tipo de dificuldade. Então, eu tenho certeza absoluta que nós vamos dar conta do recado, como demos até agora, né? Olha, grãos aí, em 20 anos aumentou 300% a produção, 60% só a área. Então, isso é a produtividade que entregou isso. E vai acontecer daqui para frente mais ainda. Até pela venda aí de nutrientes, vocês devem ter um reflexo também de como se desenvolvem alguns mercados especificamente aqui no Brasil, né? Por exemplo, piscicultura é um mercado que se desenvolve numa velocidade muito grande, né? Você consegue dimensionar aí e enxergar o que vai ser a piscicultura dentro do cenário da produção de nutrição de proteína animal no Brasil? Bom, a produção de peixes já avançou bastante, mas ainda estamos engatinhando. Ou seja, o quanto o Brasil produz em relação ao potencial é um número tão irrisório que parece que realmente a gente está começando hoje. Somos ainda um país exportador, um país importador, fundamentalmente, de carne de peixe, né? Naturalmente, tende a reduzir a pesca natural e tem que crescer a aquacultura, fundamentalmente. Então, sem dúvida, vai continuar um crescimento acelerado, já é um crescimento de 2 dígitos ao ano, né? E vai permanecer dessa forma. Mesmo frente a tantos desafios ambientais, né, de exigências de regulamentação, de órgãos como a CETESB e tantos outros, que realmente impõem barreiras ao crescimento mais acelerado, mas que é fundamental também para garantir a sustentabilidade desta atividade. Vem crescendo muito rápido e ração para peixe vai junto, logicamente. E algum outro segmento que você apontaria aí que uma mudança de patamar, no caso? Bom, mundialmente, o Brasil vai junto, o frango tende a ganhar mais espaço, né? Em 2016, pela primeira vez, o frango passou a carne suína como sendo a carne mais consumida no mundo. Tradicionalmente sempre era a carne suína. E a razão principal disso tem a ver com questões religiosas. O crescimento da população de religiões muçulmanas é muito mais acelerado que as demais, e a religião muçulmana, como vocês devem saber todos, não consome carne suína, né? Não come carne de porco. Então, o frango vai crescer com mais velocidade, principalmente por essa razão. E entre as 3 proteínas, é uma proteína bastante acessível, né, do ponto de vista econômico, para as famílias. Então, o frango e a carne de peixe, eu tenho certeza que são as 2 que vão liderar daqui para frente. Bom, Stefan, eu quero te agradecer por essa entrevista e por ter nos visitado aqui no estúdio do Plant Talks. Obrigado, até a próxima oportunidade. Muito obrigado.